Para aproveitar bem o tempo, irmãos, Atos 26, versículo 16. Depois eu vou estar lendo apenas uma frase de 1 Samuel 16, versículo 1, a parte B do versículo, só uma frase dessa parte B. Mas o versículo principal aqui, Atos 26, 16. Amém, irmãos? Que diz assim: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 1 Samuel 16, 1. Enche o teu vaso de azeite e vem. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Culto de missões, é isso que foi me passado. E a palavra do Senhor para a nossa meditação é essa. Começa por aqui. Essa passagem, irmãos, que nós acabamos de ler no livro de Atos, ela trata-se da defesa do apóstolo Paulo diante do rei Agripa. O apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, acusado, pelos judeus, uma conspiração contra ele. Levaram-no preso com acusações gravíssimas, não podendo provar nenhuma delas, mas o levaram diante do governador Félix. E ele, ali em Cesareia, não podendo o condenar, também não o soltou. Deixou ali. E quando nós olhamos para a palavra, ele que também tinha uma esposa judia e querendo agradar os judeus, não eram judeus comuns da população. Sumo sacerdote, os principais ali, pessoas importantes, pessoas influentes. Ele mantém o apóstolo Paulo preso. E por cerca de 2 anos, tudo aquilo ali se passa. Ele é substituído por Festo, mas o apóstolo Paulo permanece preso. Quando Festo chega, imediatamente esses principais dos judeus, sumo sacerdote, vêm até ele trazer novamente o caso do apóstolo Paulo. E ele quase se convence a entregar o apóstolo Paulo para eles, mas Paulo, já sabendo que se tratava de uma conspiração, que eles iriam matá-lo, ele apela para César. E então Festo o mantém ali, até que, uma determinada ocasião, alguns dias depois, o rei Agripa lhe vai fazer uma visita. E ele resolve passar a situação de Paulo para ele. E então ele permite que Paulo vá até a sua presença e diz para ele: você pode se defender, você pode fazer a sua defesa. Nós sabemos que depois de todo o discurso de Paulo, Festo, que já estava convencido de que não havia culpa em Paulo, o rei Agripa também percebendo que não havia, mas ele havia apelado para César, então não teria como soltá-lo. Mas essa passagem que nós lemos, esse exato versículo que nós lemos, Paulo, ele está falando do momento da sua conversão. Todos nós sabemos que ali em Atos 9, Paulo vem pelo caminho, com missões, com uma missão no seu coração que não era favorável ao povo de Deus. Muito pelo contrário. Ele havia até permissão para prender
para levar presos aqueles que estivessem divulgando, propagando aquela palavra. E de repente sabemos que no caminho ele tem um encontro com Jesus. E o que ele está relatando ali é que a voz que ele ouve ao caminho, quando ele estava indo, cumprindo aquilo que ele achava correto, falava que ele deveria se levantar, se colocar sobre os seus pés, porque ele tinha sido levantado para aquilo, separado para aquilo. E aí, irmãos, eu lendo a palavra do Senhor e buscando a estudar, entrar diante do Senhor e entender aquilo que o Senhor estava falando, quando nós olhamos para esta palavra, levantar, levanta-te, nós vamos encontrá-la muitas vezes, em muitos versículos na Bíblia. Mais de 70 vezes, com certeza. Em alguns estudos falava ali de 71 vezes, outros de 74 vezes. É certo que mais de 70 vezes usa-se esse tipo de expressão. E é uma expressão, um verbo, na verdade, um verbo de ação que dá a ideia de posicionamento, de tomada de atitude. Nem sempre ela será dita a quem está prostrado, num sentido de estar estagnado, porque até mesmo ao próprio Deus, esse termo ele era designado. Quando nós olhamos os salmos, em muitos momentos os salmistas, eles vão dizer para o próprio Deus: levanta-te, levanta-te, Deus, pleiteia a nossa causa. Levanta-te, Deus, pleiteia a tua própria causa. Levanta-te, Deus, salva-nos, livra-nos dos nossos inimigos. Então é um termo que ele vai ser designado até o próprio Deus. Então nem sempre ele vai estar sendo designado alguém que esteja estagnado. Mas mesmo que não estagnado, certamente será alguém que precisa de alguma maneira se posicionar. Por ora, pode ser que a pessoa esteja assentada ou mesmo deitada em descanso, ou muitas vezes enfermo. Quantas vezes o próprio Jesus, ele usou esse termo para alguns enfermos, algumas pessoas paralíticas, dizendo: levanta-te, toma o teu leito, anda. Por vezes, pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, porque a cura que estão precisando não é uma cura física, mas uma cura espiritual. Por vezes, estarão estagnados mesmo. Então nós vamos perceber essa palavra em diversos contextos. Eu anotei alguns versículos, não tinha como trazer todos os versículos aqui. Mas como eu mesmo mencionei aqui, lá no Salmo 3:7, o salmista vai estar pedindo a Deus que se levante, que o salve. Jesus, em João 5:8, também vai usar esse termo para o paralítico, dizendo: levanta, toma a tua cama e anda. Lá em Gênesis 3:17, Deus vai falar para Abraão, para ele se levantar e para ele percorrer a terra, para ele medir a terra, seu comprimento, sua largura, porque era aquela terra que ele iria dar em herança. Em Gênesis 19:15, os anjos vão falar para Ló: levanta, toma sua mulher, toma suas filhas, sai dessa cidade. Em Gênesis 35:1, Deus vai dizer para Jacó se levantar, subir para Betel
lá erguer um altar, habitar lá e erguer um altar para o adorar. Em Êxodo 8:20, Deus vai dizer para Moisés se levantar e se apresentar a Faraó. Ele queria dar livramento ao povo, mas ele precisava de um ato, de uma apresentação, de alguém que se prontificasse para estar fazendo. Em Josué 7:10, Deus vai dizer a Josué para ele se levantar, e ainda vai perguntar para ele: por que você está prostrado? Josué tinha uma grande missão diante dele, que foi deixada como sucessor de Moisés para estar guiando aquele povo. Então não tinha como ele permanecer estagnado. Em 1 Reis 19:5, o anjo do Senhor vai dizer para Elias: levanta e come. Então, irmãos, nós sempre vamos perceber este verbo de ação como um posicionamento necessário para alguém em determinado momento, seja ele qual for, de estagnação total, ou mesmo quando a pessoa, ela quer fazer, mas ela não sabe o que fazer, e Deus começa a trazer uma orientação, e vai dizer: olha, o primeiro passo, não o primeiro passo, a primeira atitude, levanta, porque para você andar, você tem que estar de pé. Até dá para andar, eu até fiz o teste, tá, irmãos? Começar a andar sentado. Não é muito bom, não é muito fácil, mas você consegue. Mas o melhor é se erguer para caminhar. Mas nós sempre vamos ver este verbo associado a algum outro. Levanta-te. É a primeira atitude. É sair do estado que se encontra para dar sequência em algo, para fazer alguma coisa que é certa que também virá com alguma orientação da parte de Deus. E agora, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, falando sobre isso, falando sobre o momento da sua conversão, nós voltamos lá na passagem da conversão, e nós vemos que quando ele estava indo a caminho de Damasco, um grande resplendor de luz vem sobre ele, ele cai. Jesus pergunta: Saulo, por que me persegues? E ele vai perguntar: quem é, Senhor? E o Senhor vai se apresentar como aquele que tem sido perseguido, já que ele estava perseguindo o seu povo. Paulo percebe então a sua condição, e mais que rapidamente, ele pergunta: então, o que eu faço? Percebeu o seu estado de afastamento de Deus, percebeu o seu estado de fora da posição de Deus, percebeu o seu estado de fora do centro da vontade de Deus, e logo perguntou então o que fazer. E aí veio então a ordem da primeira atitude: levanta-te. Levanta-te. Ok, levantei. E agora? Fico parado aqui no meio do caminho, Senhor? Não. Levanta-te e entra na cidade, porque lá eu te mostrarei o que deverás fazer. Depois da primeira atitude, a sequência não era ficar ali parado no meio do caminho, era entrar na cidade. Aquele homem foi orar.
foi buscar a face do Senhor. O Senhor o revela na oração, que entraria pelas portas daquela casa um homem com o nome Ananias, que colocaria as mãos sobre ele e traria a cura, porque ele tinha deixado de enxergar. E em contrapartida, esse mesmo Deus que está falando com Paulo ali, já estava falando com Ananias lá na sua casa também. E o Senhor diz: Ananias. E ele diz: eis-me aqui. Em outras palavras, o que deseja, Senhor? Eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? E o que foi a primeira coisa que Deus disse para Ananias? Levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Levanta-te. Você vai até uma casa agora onde está o meu servo que necessita que você coloque as mãos sobre ele para que ele volte a ver. Quem é esse? Esse é Saulo. Ah, mas peraí, Deus. Ah, Deus. Tanta gente na terra, hein? Precisou me levar lá para fazer, para orar. Todo mundo conhece muito bem aquele diálogo de um homem que teme diante da autoridade que ele sabia que Saulo tinha. Aquele Saulo antigo poderia bem o lançar no cárcere, não só ele, como todos que estivessem juntamente com ele. Mas Deus diz: pode ir, porque eu mostrarei para ele o quanto ele padecerá pelo meu nome. Aleluia. E aquele homem segue então o seu trajeto. Eu me levantei. E aí? É só levantar? Eu me apresentei. E aí? É só me apresentar? Eu ouvi o chamado. É isso. Deus me chamou, eu estou aqui. É isso. É o suficiente. Ananias chega naquela casa e diz para ele: o Senhor me mandou aqui para que impusesse as mãos sobre você e você voltasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. É só levantar? É só levantar? Atos 9:17 vai dizer: então Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E sendo então Paulo cheio do Espírito Santo, ele chega até aqui, nesta passagem, narrando o acontecido lá. Porque lá, Deus já tinha falado para Ananias: esse é para mim um vaso escolhido para pregar para o meu povo, para pregar para os reis, para pregar para os gentios, e tal Paulo está fazendo também neste momento, pregando para um rei. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Primeiro, levantar. Mas não tem como sair sem ser cheio do Espírito Santo. Não tem como fazer o que Deus determinou sem encher o seu vaso.
Na passagem que nós lemos de 1 Samuel, Samuel tinha uma missão: ungir o novo rei. Não tem como sair para uma missão com vaso vazio, é necessário encher o vaso. Não tem como querer permanecer diante do Senhor com vaso vazio, com nada nas mãos, sem se encher. É necessário se encher. Eu levantei e vim, tá bom? Não, agora é se encher para permanecer e fazer aquilo que o Senhor mandou. Enche o teu vaso e aí vem. Vem para onde? Vem para o centro da vontade de Deus. Vem para o teu chamado. Vem para o teu ministério. Vem para aquilo que Deus tem determinado na tua vida. Eu estava conversando com o Senhor sobre essa palavra, e o Senhor me fez lembrar. No mês passado, dia 5, meu filho mais velho completou 15 anos. Foi numa quarta-feira, e eu estava lá na congregação falando com os irmãos. Hoje é dia de gratidão a Deus. Todo dia é, né, irmãos? Mas naquele dia, um dia de gratidão especial a Deus, porque o dia do aniversário do Davi não é simplesmente o dia do nascimento do Davi, mas é o dia da nova oportunidade que o Senhor me deu de vida. Porque no dia 4, numa quinta-feira, quando eu comecei a sentir dores, na época eu trabalhava era departamento, né, de irmãs. Eu comentei com a Cida, nós teríamos, eu não lembro se era um ensaio, se era uma plenária. A Cida era a secretária. Todo mês vinha me entregar o cargo, mas permanecia. Todo mês. Nesse, eu não vou ficar mais. Tá bom, Cida. Aí depois ela vinha, vou ficar mais um pouquinho, tá bom? Amém. Sempre entregando o cargo e eu sempre podendo contar com ela ali. Naquele dia eu falei, Cida, eu estou sentindo uma dor nessa região da minha barriga, mas nós temos o compromisso. Ela falou, Nessa, vai para casa, toma um banho, estica, porque você já está nos dias finais. Pode ser a criança querendo espaço, não tem espaço, pode deixar, se chegar alguém aqui, eu falo. Fiz o que ela me falou, tomei um banho, tentei esticar. As irmãs sabem que chega uma hora, deitar é a coisa, né, do sonho. Não deu certo, a dor continuava. Não tínhamos carro. Meu marido chegou. Eu disse para ele, vida, arruma um carro, eu não estou aguentando de dor. Ele arrumou um carro, fomos para o hospital, continuei passando mal, me deram uma injeção, o médico falou que não era contração. Comecei a sentir uma dor na cabeça, fui ao banheiro, a roupa estava dando estática, um lado do corpo todo estranho. Levantei, voltei, não tinha leito, estava na sala de tratamento. Adriano não podia ficar lá, teve que ficar lá embaixo na recepção. Eu cheguei lá, era umas 7h da noite. A enfermeira me perguntou, mãe, e a dor que você estava sentindo? Eu falei, a dor que eu estava sentindo está começando a aliviar, mas eu estou com uma dor na cabeça e eu estou com um lado do corpo todo esquisito. Não deu para falar mais nada, porque depois daquilo ali, eu só despertei na sala do parto. Tive eclâmpsia, convulsão, fiquei inconsciente, dei trabalho ali. O médico, pela madrugada, desce para dar alguma satisfação para o Adriano, que estava sentado lá na recepção. Graças a Deus que tem uma calma, né? Mais tranquilo que Jó.
O médico chega com um documento na mão. Virou para ele e falou assim: situação da sua esposa, nós conseguimos estabilizar lá, mas temos que fazer um parto de emergência. Está aqui o termo de responsabilidade. Pode morrer ela, pode morrer a criança, pode morrer os dois. Assina. O Adriano disse que pensou: bom, se eu assinar, eu sou responsável. Se eu não assinar, eu sou responsável. Assinar. Mas, como os irmãos bem estão vendo, não morreu nem eu, nem a criança, que fez 15 anos. Passemos. Eu não queria morrer, porque eu queria pegar o meu filho, era o meu primeiro filho. Eu queria criar o meu filho. Mas sabe o que é engraçado, irmãos? Que essa pessoa que não queria morrer nessa vez, que queria pegar o filho, que Deus por misericórdia concedeu que ficasse, já quis morrer antes. Com 18 anos, eu queria morrer. Eu tinha passado umas situações na minha vida, e numa virada de ano, eu lembro que eu já passava as viradas de ano na igreja. Então eu estava na igreja. Guarda isso. Eu estava tão frustrada que eu falei com o Senhor, naqueles pedidos que a gente faz de virada do ano. Esse ano, em lágrimas, eu falei: Senhor, eu não quero desejar nada. O meu desejo é não desejar, não sonhar, porque tudo que eu sonho não se realiza. Nenhum dos meus desejos se cumpre. Eu estou cansada de ficar decepcionada e frustrada. Então eu não quero sonhar. Fui embora para o Espírito Santo, de acordo com a minha vontade, com a minha orientação. E lá, meu desejo era a morte. Num lugar tão bonito. Eu morava com os meus patrões praticamente de frente com a praia. Eu avistava o mar, aquele mar vasto do Espírito Santo, que não é como aqui na nossa costa, né, do Rio de Janeiro, cheia de ilhas. Lá você vê só água, 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 água. Mas eu não conseguia contemplar a beleza do lugar. Você não estava na igreja? Mas eu não tinha me levantado. Eu não tinha atentado para o chamado. Eu estava lá, à revelia de Deus. Eu estava na minha vontade. Eu estava na minha orientação. Porque eu achei que lá seria melhor para mim. Então, por ser filha de crente, conhecedora da palavra, eu não tinha coragem de me matar. Porque eu pensava: se está ruim aqui, no inferno, então deve estar bem pior. Então vou ficar por aqui mesmo, sofrendo, chorando. O inferno é eterno. Não, vou ficar por aqui. Mas eu tinha muito desejo, irmãos. Eu parava naquela sacada do 11º andar e ficava olhando para o chão e contemplando e pensando: quem dera uma dessas crianças esbarrasse em mim, sabe, nem um acidente, esbarrou nela, ela foi parar lá embaixo. Irmãos, diante de Deus, esse era o desejo da minha alma, a minha alma amargurada, a minha alma triste. Sabe por quê? Porque quando nós não damos ouvido ao chamado de Deus, a voz que nos chama, o que fica dentro de nós é um vazio.
Um vazio que o inimigo muitas vezes preenche com muitas outras coisas, com tristeza, com amargura, com depressão, com vontade de tirar sua própria vida, com falta de esperança, com falta de expectativa. Mas um dia eu retornei para a volta redonda. Foi da sua vontade? Não, eu vim contra a minha vontade. Mas aqui, um dia eu atentei para a voz do Senhor e levantei. Quando eu cheguei lá na Candelária, os jovens olhavam para aquelas irmãs indo para a igreja de manhã. Eu pensava comigo, meu Deus do céu, será que essas irmãs não gostam de dormir não, gente? Quem inventou esse negócio de trabalho de manhã? Põe trabalho de tarde, trabalho de noite, irmão, trabalho de manhã. Não dá para mim, não consigo ir. De repente, quem está nos trabalhos da manhã, quem está nas consagrações, quem está nas campanhas do círculo de oração, sem nem ter sido convidada, foi feito um aviso na igreja, eu pensei assim, deve ser para todo mundo. Cheguei lá, comecei a participar, campanha nos lares, indo para o monte com as irmãs do círculo de oração. Eu tinha 19 anos, irmãos, até as irmãs estranhavam aquilo. Eu levantei, e aí quando eu levantei, quando eu dei por conta, eu estava lá, eu percebi, eu preciso buscar mais de Deus, eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus. Comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, mas dentro de mim havia algo que ainda impedia aquilo. Eu precisava liberar um perdão que não foi fácil, mas foi liberado para a glória de Deus. E quando eu liberei aquele perdão, o Senhor me batizou com o Espírito Santo e me trouxe para o centro da presença dEle, para o centro da vontade dEle. Levanta-te, levanta-te, enche o teu vaso de azeite e vem para o centro da vontade do Senhor. Irmã Vanessa, o que aconteceu com você? Você ficou rica? Você ficou milionária? Você ficou famosa? Não, eu vim para a volta redonda e eu bebi de uma água. Eu bebi de uma água que sacia toda a minha sede, que preenche todo o meu ser. E eu não só bebi desta água, como se cumpriu na minha vida aquilo que o Senhor falou para aquela mulher junto àquele poço. Quem bebe dessa água, nele jorra uma fonte. Aleluias! Deus quer que você se levante para isso, para fazer de você uma fonte, para te usar. A tua vida vai ser um testemunho para levantar outras pessoas que também caíram, para levantar outras pessoas que viveram situações parecidas ou piores. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque eu te apareci para isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aí o 18 vai dizer, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Porque uma pessoa que antes quer morrer, agora não quer morrer mais, quer segurar os seus filhos no braço, e o Senhor lhe concede essa graça, porque tanto lá atrás quanto eu queria, Deus falou, não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu tenho para você. E mesmo aqui na frente, quando a morte quis que eu fosse, Deus ainda disse não, porque você levantou, você se encheu, e agora a sua vida vai ser testemunho. Para isso Deus me levantou. Às vezes, irmãos, eu passo por
por algumas situações, e cumpre-se aquilo que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: o que eu faço hoje você não entende. Ah, mas ali ele estava lavando os pés dos discípulos, sim, mas a aplicação serve para todo e qualquer momento. Às vezes você está passando por uma situação a qual você não entende, depois você vai compreender, se não aqui na glória, mas muitas vezes Deus está usando ou quer usar a sua vida como testemunho. Um dia desses, conversando com o Senhor, eu falei: Senhor, algumas coisas acontecem na minha vida de um jeito engraçado. Deus falou comigo, porque eu quero te usar como testemunha. Eu sou testemunha de que o Senhor cura a depressão, cura a amargura da alma, cura a tristeza infinita que o mundo muitas vezes tenta colocar nas nossas vidas. Que o Senhor devolve a esperança, que o Senhor devolve a expectativa de vida no momento que Ele te sela com o teu Santo Espírito e que Ele te dá de beber daquela água. Você pode passar o que passar, mas você não tem sede, porque você está saciado pela presença do Espírito Santo de Deus, e sabe que o melhor já está garantido, que é o seu nome escrito no livro da vida. E aí depois, querendo então ficar, Deus me concede a graça. Nem o médico tinha certeza se eu poderia ficar. Muitas dúvidas se ficariam sequelas, se ficariam problemas. Para a glória de Deus, nada. Haveria dúvida até se eu poderia ter uma nova gestação. Tive. Glória ao nome do Senhor Jesus. Próximo mês, esse mês, Noemi faz 8 anos. Glória a Deus. Todas essas coisas Deus faz porque Ele é maravilhoso. Glória. E do mesmo jeito que Ele fez para mim, Ele quer fazer com você também. Ele só precisa que você tome a atitude de se levantar. Glória a Deus. Não tem nem como eu entrar nos detalhes, irmãos, mas tudo aquilo que eu tinha dito antes, que eu falei com o Senhor, eu não quero mais sonhar, eu não quero mais desejar porque não se realiza. Tudo tem se realizado. Glória ao seu nome, Deus. Aquilo que eu fui buscar por minha conta lá no Espírito Santo e não achei, porque não era lá, Deus deu aqui. Mas o principal, irmãos, é o fato dele ter me escolhido uma pessoa que para a sociedade não teria valor algum. Uma jovem amargurada, deprimida, sem esperança, sem expectativa. Mas Deus viu algo em mim que nem eu mesmo via. E Ele me disse: filha, eu quero você. Glória a Jesus. Todas as vezes que eu me vejo, como hoje eu estou me vendo, trazendo a palavra do Senhor, compartilhando com os irmãos, eu digo: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. O que, irmã? No altar, na frente, no púlpito? Não, na presença do Senhor. Na presença do Senhor, a nossa alma é saciada, irmãos. Na presença do Senhor, a tristeza tem que sair, porque ela não resiste à presença do Espírito Santo. Ela tem que dar lugar para que a alegria da salvação penetre no nosso coração.
Tudo que você necessita, tudo que você tem sonhado, tudo que você tem apresentado para Deus, espera, no tempo certo virá. Mas não se prive dessa graça, desse privilégio do Senhor ter te chamado pelo teu nome, ter concedido a você um ministério, ter te dado talentos, ter te dado dons, para que você coloque a serviço dEle, e sinta-se muito privilegiado por isso, porque Deus te chamou pelo teu nome, colocou você aqui dentro da casa dEle, te lavou, te purificou, te santificou, e fez de você um vaso novo, um vaso, uma árvore frutífera, não uma árvore seca, mas uma árvore para dar frutos para a glória do nome do Senhor. Isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio, não é um fardo, é um privilégio. Quantas almas lá fora, aprisionadas pelo pecado, pelo inimigo, o inimigo pintando e bordando, destruindo famílias, mas você está aqui, sentado dentro da casa do Senhor, lavado e remido pelo sangue dEle, e podendo gozar de algo que o dinheiro não compra, que a fama não traz, que a herança não dá, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que ricos e poderosos não podem usufruir por dinheiro. Você fez o que por isso? Você é muito bom? Não, é porque Ele te ama, é porque Ele nos ama, por isso Ele deu o seu Filho por nós na cruz do Calvário. E além de nos lavar, nos purificar, Ele ainda falou assim: quando meu filho não estiver lá, eu mando o Consolador, e o Consolador ficará com eles, ajudando, capacitando, fortalecendo em toda boa obra. Aquilo que você faz para Deus, você não faz sem ajuda não, meu filho. Não pense que você está fazendo alguma coisa sozinho, na sua própria força, no seu próprio mérito, não. É o próprio Deus quem te ajuda a fazer aquilo que Ele tem te chamado. Então somente levanta-te, 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 enche o teu vaso de azeite, aproveita que está jorrando, e vem para o centro da vontade do Senhor. Vem para o centro da vontade do Senhor. Nesse centro, Deus te usará para alcançar vidas. É um culto de missões. Você quer alcançar almas? Alcance-se a si mesmo. Apresenta-te a Deus, enche o teu vaso de azeite, e aí sim a tua vida servirá de testemunho, e muitas pessoas, ao verem o que Deus fez na sua vida, também vai querer experimentar. E Deus te usará, seja em qual ministério te deu, seja com qual dom, seja com qual talento, Deus te usará para alcançar vidas perdidas. Mas para isso a sua própria precisa ser encontrada. Você precisa se encontrar. Atende o chamado. Irmãos, essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. Nesta noite, recebe essa palavra. Eu peço perdão aos irmãos por ter passado, mas eu precisava compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.